O livre-arbítrio em Romanos 15. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens que refutam a TV Caminho Livre, que é um ministério calvinista de ex-adventistas liderados pelo Paulo César, que pretendem então que o calvinismo é a verdade, é o evangelho, é a correta interpretação não só da soteriologia, mas de um monte de questões e etc e tal. E a gente está então refutando, né, o calvinismo dentro dessa série, nesse momento trabalhando as questões de depravação total e livre-arbítrio, uma vez que os calvinistas ensinam que porque existe a depravação total, não existe livre-arbítrio. E o homem é mau e não pode ser bom, e só faz mal e não pode fazer bem, e aí por isso tem que ser salvo nos termos de uma eleição incondicional, de uma graça irresistível, dentro aí de todas as percepções calvinistas a respeito destas questões. Então a gente está desmontando essas fantasias nesse momento da série, estudando por completo a carta aos Romanos, fazendo um vídeo por capítulo, e agora a gente chega no 15º vídeo, no 15º capítulo de Romanos. Então, como a gente sempre faz, eu vou ler os 33 versos do capítulo com vocês, e aí depois a gente retoma as explicações, beleza? Então, em Romanos capítulo 15, Paulo escreve o seguinte: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. E por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo.
esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que não tinham nada ouvido a seu respeito. Essa foi a razão por que também muitas vezes me senti impelido a visitar-vos. Mas agora, já não tendo campo de atividades nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo, quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefícios dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Que texto extraordinário! Paulo escreveu, de fato, um documento que mudou a história da humanidade, né, que é a Carta aos Romanos. Claro, obviamente a Carta aos Romanos faz parte do cânon, faz parte da Bíblia, por si só isso já é bem importante, bem interessante, mas a Carta aos Romanos em especial é uma carta que a gente guarda assim com muito carinho dentro da literatura bíblica em função do peso da sua história, do peso das consequências da sua produção, do peso da reflexão teológica sobre o seu conteúdo. A Carta aos Romanos, de fato, é uma das cartas mais importantes de toda a palavra de Deus, sem com isso minimizar os outros documentos bíblicos, mas de fato a gente está diante assim, de um monumento gigantesco, né, da graça de Cristo e etc. e tal. O documento original que Paulo escreve não está dividido em capítulos, então obviamente ele está continuando naquilo que a gente chama no capítulo 15 dos temas que ele tratou no capítulo 14, que a gente, né, avaliou no nosso último vídeo, que inclusive faz essa separação entre fortes e fracos, etc. A gente refletiu bastante sobre isso no vídeo anterior. E agora Paulo se identifica, né, com um desses grupos e diz: nós que somos fortes temos que suportar as debilidades dos fracos. Paulo divide a igreja entre fortes e fracos e não teme se identificar de um dos lados, né? Ele é partidário do grupo forte, não do grupo fraco. Mas ele diz isso não para dizer assim, então vamos se unir aqui os fortes, expulsar esses fracos aí e louvados sejamos nós. Não, ele diz o contrário, né? Os fortes têm que suportar as debilidades dos fracos, porque devem agradar o outro, não a si mesmos, como Cristo, né, que é o exemplo, não agradou a si mesmo, levando sobre si, especialmente no contexto da cruz do Calvário, as injúrias dos que ultrajavam a Deus e ao ser humano, né? Jesus carregou sobre si todos os pecados, todas as maldades contra Deus e contra as pessoas, e etc. E Paulo usa essa reflexão tirada do texto bíblico, naturalmente, etc., né? E é que está lá no Salmo 69, né? As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. E ele diz, porque tudo quando foi escrito para o nosso ensino, para a nossa consolação, para que a gente tenha, né, a paciência e a consolação pelas Escrituras, a gente tenha esperança, e o Deus da paciência e consolação conceda que a gente possa sentir uns para com os outros de forma concorde, a gente glorifique a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
Tudo isso, como a gente também refletiu sobre o capítulo 14, reflete profundamente as noções de livre-arbítrio. Você pode ser um forte na fé sendo um babaca, ou sendo uma pessoa que, como é que Paulo diz aqui, suporta as debilidades dos fracos. Você tem esses dois caminhos diante de você. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio. Mesmo sendo forte na fé, mesmo sendo fraco na fé, você pode agir de maneiras diferentes em função da sua história, da sua personalidade, da sua forma de ser e tudo mais. Assim como Cristo também teve essa liberdade, né, de carregar sobre si, escolher fazer o que ele fez na cruz do Calvário, carregando as injúrias dos que ultrajavam a Deus, dos que queriam destruir a humanidade. E tudo que está na Escritura serve para ajudar aqui as pessoas a terem o mesmo sentimento uns para com os outros, no sentido de quererem o bem uns aos outros, quererem tudo que eles querem para si mesmos, para os outros, né? E tudo isso reflete profundamente os dilemas referentes ao livre-arbítrio. Por quê? Porque pode ter muita gente que pega as passagens da Escritura e acha que aquilo é só para ele e para mais ninguém. E o que importa é ele e mais ninguém, né? O grupinho dos eleitos, por exemplo. Não, essa consolação aqui é só para mim e para os eleitos, não para mais ninguém. Não, essa paciência, essa esperança, esse amor, essa edificação é só para mim e para o meu grupinho, para mais ninguém. Mas Paulo, inclusive, ele preconiza uma postura diferente, né? Que a gente tenha em vista os grupos dos quais a gente não faz parte, né? Os fracos, enfim, as pessoas que pensam diferente, para que a gente possa ter os mesmos sentimentos uns para com os outros, a despeito das discordâncias que existem entre nós. E nesses aspectos mais fundamentais, a gente possa louvar a Deus concordemente, a uma só voz, glorificando o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o corolário dessa ideia toda é: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. E aí Paulo passa a traçar uma comparação contrastante entre ele e Cristo, que inclusive é uma comparação muito interessante. Ele fala que Cristo foi instituído como ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então aqui é bem interessante que aparentemente os interlocutores de Paulo também são judeus cristãos. E eles falam dos gentios como eles, né? Tipo assim. E aí é bem interessante o que Paulo faz aqui na carta aos Romanos, nesse ponto do capítulo 15. Ele diz assim: que Cristo é esse ministro da circuncisão, ministro do povo de Israel, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E também para que os gentios glorifiquem a Deus. Aí ele fala, né, que ele tem esse ministério de ir para os gentios, mas ele não fala isso sem antes invocar várias passagens bíblicas que mostram, né, o Deus de Israel de alguma forma sendo louvado ou devendo ser louvado entre os gentios, que vai conduzi-los e etc. E aí tem várias passagens interessantes aí a esse respeito, né? 2 Samuel 22, você tem Salmo 18, você tem Isaías capítulo 11 e etc e tal, falando, né, dos gentios, da fé dos gentios no Deus de Israel, e aí isso tudo está conectado à fé em Cristo e etc e tal. E aí, olha que coisa extraordinária, cara. Você costuma ouvir da parte de calvinistas 1 milhão de sermões a respeito de Romanos 3, a respeito de Romanos 7, que falam basicamente da doutrina da depravação total, e a gente é totalmente depravado, e 1 milhão de sermões. Agora, quantos sermões dos calvinistas você já ouviu sobre Romanos 15, verso 14? Olha só. Estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. E aí, galera? Possuídos de bondade, esses são os seres humanos? É isso mesmo, calvinistas? Calvinista vai dizer, inclusive usando Romanos 3, que o ser humano não tem bondade nenhuma, mas aqui em Romanos, chega no final, Paulo tem certeza que eles estão cheios de conhecimento, cheios de bondade, capacitados a conversarem entre si, a dialogarem entre si, a
admoestarem uns aos outros, tanto puxarem as orelhas, quanto, né, conduzirem uns aos outros no caminho correto, e possuídos de bondade. Então perceba, no mínimo o que a gente pode afirmar aqui é que a retórica calvinista da depravação total, ela muitas vezes dá mais atenção a um aspecto da revelação bíblica do que ao outro, tirando implicações que não necessariamente estão de acordo com o espírito e com o texto da palavra de Deus. Eu creio na doutrina da depravação total, mas creio que Deus restaurou uma medida de livre-arbítrio através da graça preveniente no homem totalmente depravado para contrabalancear a depravação total e permitir que o homem não seja um mero escravo da sua corrupção, um mero escravo da depravação total, um mero escravo do que Adão realizou na queda, e possa, de alguma forma, se contrapor a essas coisas do mal, do diabo, do Adão, da carne e tudo mais, que tem que ver com o lado da gente militar do lado do espírito, do lado da fé, do lado da verdade, do lado da justiça, do lado das coisas corretas, certo? E a pregação do evangelho, ela pressupõe que o homem pode entender tais coisas e escolher um caminho melhor do que o caminho pior, que seria basicamente a ideia da depravação total, onde não tem livre-arbítrio, o homem não pode escolher nada de bom, só escolhe o lado de ruim, por isso tem que ser eleito incondicionalmente, e graça irresistível e coisas do tipo. Só que o que a gente está percebendo é que Romanos não trabalha nesse paradigma calvinista, conquanto alguns textos em Romanos sejam cirurgicamente selecionados para dar a impressão às pessoas que Romanos é uma carta calvinista pra caramba. Ué, a carta mais calvinista do mundo, então, é Romanos, onde os seres humanos estão possuídos de bondade. É uma piada, galera. E o Paulo César encontrou a verdade quando encontrou o calvinismo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Aí Paulo fala assim, né, que ele escreveu de forma mais ousada para esse público aqui em Roma, para trazer à memória essas questões da graça de Deus, porque ele é um ministro de Cristo entre os gentios, ele tem o sagrado encargo de anunciar o evangelho, para que a oferta dos gentios ao Deus de Israel também seja aceitável, uma vez que seja santificada pelo Espírito Santo, e ele tem motivo de se gloriar nessas questões concernentes a Deus, porque ele não se importa com nada, a não ser as coisas que Cristo fez por intermédio dele, que tem o objetivo de conduzir os gentios à obediência, tanto por palavras quanto por obras, né? A carta aos Romanos não é a carta para falar da graça, onde você pode desobedecer a Deus, mas já que você seja um eleito, você vai ser perdoado e vai dar tudo certo na sua vida. No final das contas, o que importa na mentalidade de Paulo em Romanos é que as pessoas que creem no que ele pregou aqui em Romanos obedeçam por palavras e por obras. E, inclusive, inspirados pela força dos sinais, dos prodígios, pelo poder do Espírito Santo que estava presente no ministério de Paulo. E ele pregou esse evangelho desde Jerusalém até as cidades circunvizinhas de Jerusalém, até o Ilírico, e ele tem se esforçado para pregar o evangelho de Cristo. Percebam, né, lá em Romanos 9, os calvinistas gostam de isolar aquelas passagens que dizem, né, não depende de quem quer nem de quem corre, para querer basicamente pregar o evangelho calvinista. Mas aqui Paulo está correndo, Paulo está se esforçando para pregar o evangelho aos demais. E olha que interessante, a salvação desses demais está na dependência desse esforço por parte de Paulo. Paulo não está salvando a si mesmo no seu esforço, mas ele está se esforçando pelos demais, para pregar o evangelho aos demais. E aí, nessa pregação, ele vai anunciar Cristo e pessoas vão ser salvas por causa do esforço de Paulo. Então você percebe um profundo sinergismo na questão como um todo, né? Não tem um monergismo do tipo aqui, Paulo poderia dizer assim, meu esforço por pregar o evangelho em todo mundo, onde Cristo não foi anunciado e blá blá blá, é em vão, porque só o que importa é a ação monergista de Deus, que faz de acordo com a eleição incondicional e a graça irresistível, e eu nem deveria estar aqui falando nada, tchau. Não tem essa mentalidade em Paulo, cara. Ou seja, Paulo não era calvinista. E aí ele vai dizer que ele vai pregar para aqueles que nunca tinham ouvido falar de Cristo, nunca tinham ouvido nada a seu respeito. E aí ele vai terminar essa sessão do capítulo 15, do verso 22 em diante, basicamente
plantando assim um pouco da circunstância para ir até Roma, esperando que a igreja o acolhesse e depois o enviasse à Espanha. Aí ele diz assim que ele tinha muita vontade de conhecer os cristãos em Roma e que ele já não tem mais campo de atividade nesse monte de lugar aqui que ele já pregou, porque ele já meio que esgotou aí as questões dele, então ele está pensando cada vez mais em realmente ir para Roma, mas só de passagem, ele não quer passar a impressão para os romanos que ele vai lá se encostar neles, que ele quer ir até a Espanha e passar lá por Roma e desfrutar a companhia deles e conhecer eles, porque ele não conhecia as pessoas para as quais ele estava escrevendo a carta aos romanos, né? Isso é extraordinário, né? Super interessante a história da carta. Mas agora ele diz que eu vou para Jerusalém, a serviço dos santos, porque tem uma coleta lá dos cristãos da Macedônia, na Acaia, que eu preciso levar para os pobres lá em Jerusalém, e etc. E ele fala assim uma coisa muito legal nesse aspecto, que isso pareceu bem aos cristãos da Macedônia e da Acaia, e aí ele fala assim, porque é isso mesmo, e eles devem fazer isso. Por quê? Porque os gentios são beneficiários dos valores espirituais dos judeus através do cristianismo. Paulo não vê aqui nesse caso o cristianismo como o rompimento do judaísmo, né? Ele vê inclusive tudo isso que ele está fazendo como uma continuidade daquilo que já eram vamos pensar assim, os princípios, os valores espirituais do judaísmo, que só tem um Deus, que tem que ser idólatra, que tem que fazer as coisas lá de acordo com o Deus Israel. Então, quem acha, por exemplo, que Paulo é um antinomista, que Paulo, por exemplo, assim, né, que muitos dizem assim, né, os adventistas são judaizantes, eles tinham que conhecer Paulo. É que Paulo está dizendo que os cristãos gentios são devedores daqueles que estão sendo beneficiados de acordo com os valores espirituais dos judeus, falando dele, judeu, Paulo, junto com os judeus cristãos que estão pregando o evangelho aos gentios, tá? Porque o evangelho é um dos valores espirituais dos judeus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem do judaísmo há 1500 anos antes de Paulo, lá em Moisés, matando o cordeiro lá para perdão de pecados no santuário, né? Então, tipo, enfim. Aí Paulo fala que, tendo concluído isso, ele vai à Espanha e depois ele quer ir na plenitude da bênção de Cristo. E aí ele faz alguns pedidos, né, aos romanos. Pelo amor do Espírito, né, uma frase extraordinária. Que eles lutem juntamente com o próprio Paulo nas orações a favor, né, para Deus a favor dele. Então olha que coisa interessante, Paulo não tem a mentalidade do tipo assim, se Deus decretou na eternidade passada toda a predestinação e os decretos, infalivelmente, soberanamente, etc e tal, e ele me destinou a fazer isso aqui vai acontecer e acabou. Não, lutem comigo na oração a meu favor, para que eu seja livre desses rebeldes que vivem na Judéia, que são os judaizantes, né, os equivocados aí que pregam que a circuncisão é tão ou mais importante que a fé em Cristo, e etc e tal, e para que também o serviço dele seja bem aceito em Jerusalém, para onde ele estava indo. E aí depois que ele for fazer isso, ele quer ir até Roma visitar e depois ir para Espanha. E o Deus da paz seja convosco. Então você percebe claramente princípios profundos de livre-arbítrio, de bondade no ser humano, de sinergismo onde as pessoas devem lutar juntas a favor de Paulo, diante de Deus em oração. E elas devem se ajudar, elas devem se acolher, o que inclusive demonstra que isso não é automático da graça irresistível, da predestinação dos decretos. São coisas que as pessoas precisam tomar consciência, elas precisam ser exortadas, e elas precisam tomar decisões, se elas realmente vão obedecer Paulo ou não. Elas vão acolher umas às outras para a glória de Deus, como Cristo nos acolheu, ou elas vão rechaçar umas às outras porque umas são fracas e outras são fortes. Elas vão obedecer e elas vão lutar em oração a favor de Paulo, elas vão deixar tudo isso para lá e não vão orar a respeito de Paulo. Eles estão realmente possuídos de bondade ou, na verdade, Paulo pregou uma heresia pelagiana aqui em Romanos 15? Porque a grande verdade é a depravação total, de acordo com a cabeça doentia de João Calvino ou de qualquer maluco calvinista, Teodoro de Beza, ou Paulo César, ou qualquer outro maluco aí na face da terra. Essas são as questões, entendeu? E aqui, nitidamente, claramente, Paulo defende aquilo que é o absoluto oposto do falso evangelho
calvinista, ok? Então estamos chegando ao final. No próximo vídeo, último capítulo da carta aos Romanos, e vamos falar sobre o livre-arbítrio em Romanos 16. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.